A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, são os bispos primazes do nosso ministério, para levar até você a mensagem da graça de Deus. Esta mensagem que faz com que nós tenhamos a total compreensão do plano divino, total compreensão dos propósitos perfeitos de Deus para as nossas vidas. Nós cremos num Deus perfeito que, de forma maravilhosa, nos predestinou, nos escolheu, para que tenhamos nesta terra uma vida diferenciada, separada, como diz nos originais, e que, ao sermos promovidos para a glória, herdemos a vida eterna. Este é o maior propósito de Deus para nós, a salvação eterna das nossas almas. Que bom que você está aqui assistindo ao nosso programa, sejam bem-vindos. Irmãos que estão em qualquer lugar do Brasil, aqueles que nos acompanham também na Europa, em Portugal, qualquer outro país da Europa, através da TBN, no Oriente Médio também. Creio que é muito importante que esta programação esteja chegando ao Oriente Médio, a lugares tão longínquos, onde certamente muitos nunca ouviram falar da graça de Deus, mas o Senhor se revelará através deste programa. Também através do nosso programa nós temos compreendido como Deus quer que nós vivamos, como deve ser o nosso proceder nesta terra, como alguém que foi conquistado pela graça do Senhor deve viver. Veja que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 22, ele diz, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Deus quer que nós deixemos para trás atitudes equivocadas, procedimentos errados, formas de viver que não condigam com a palavra do Senhor, e que vivamos renovados pelo Espírito, que vivamos com total sabedoria e entendimento da graça do Senhor. Ele diz que a vida em Cristo é uma vida nova, um novo homem, criado segundo Deus. Olha, hoje, logo mais, às 7h30, nós estaremos reunidos na casa do Senhor para o nosso culto Seminário de Excelência da Graça de Deus. E nós entendemos que cada vez que nos reunimos na casa do Senhor, nós compreendemos mais o que é essa vida em justiça e retidão procedentes da verdade. A verdade é a palavra do Senhor. Quando você vai à igreja, você recebe o ensinamento, você está acumulando sabedoria na sua vida e dessa forma, sendo capacitado por Deus para praticar no seu dia a dia, para viver realmente nesta verdade. O Senhor quer que vivamos em verdade. Então eu quero convidar você que nos assiste neste momento, a que esteja logo mais às 7h30 na Rua Maricá, 320, Campinho. O acesso à nossa igreja está muito facilitado por causa do BRT. Você pode saltar na estação Pinto Teles, é só atravessar a rua, já vai estar na nossa igreja. Venha prestar o seu culto racional, venha louvar ao Senhor, venha receber palavras de verdade que irão gerar esta vida de justiça e retidão com o nosso apóstolo às 7h30. Se você não está no Brasil,
ou não está no Rio de Janeiro, aqui pertinho, você pode acessar igrejacristovive.com.br e acompanhar ao vivo o nosso culto. Fique agora então com a mensagem Conquistar aquilo para o qual fomos conquistados. No final do programa estarei de volta. Conquistar aquilo para o que fui conquistado. Você sabe que Deus permite o espírito do erro porque as pessoas não amam a verdade? Graças a Deus, amado, porque você ama a verdade. Você não quer ser uma marioneta. Um dia é óleo, um dia é sal, um dia é cinza, um dia é enxofre, um dia é pente, um dia é não sei o que, pacotinho d'água. Deus disse, esteja preparado para os ventos de doutrina. Então, nós entendemos que o ensino teológico faz algo extraordinário na nossa vida. Efésios 1, 17 e 18 diz isso, olha lá. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. Para saber. É que às vezes nós sabemos muita coisa, às vezes nos esquecemos. Às vezes Deus já te curou 10 vezes, já te abriu portas 20 vezes, e às vezes você tem um problema e se esquece que Deus já fez lá atrás. Quando Deus faz, amado, ouça, eu estou absolutamente convencido, disse Paulo, que aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Ele faz o querer, ele faz o realizar. Amado, se Deus já fez alguma coisa na tua vida, vai continuar fazendo o resto da vida. Não tenha medo. Não tenha medo. Amado, um dia houve uma tempestade dentro de um lago. Pedro começou a imaginar que estava vendo um fantasma. E Jesus disse, sou eu, Pedro. Ele disse, se você é realmente Jesus, mande-me andar sobre as águas. Jesus disse, vem cá. Ele andou sobre as águas. De repente, diz a palavra, que ele começou a ver a força do vento, teve medo e submergiu. E este é o drama. Nós nos esquecemos daquele que diz, saia do barco e ande. Nós começamos a olhar o vento, começamos a olhar as notícias, começamos a olhar o que o médico diz. E aí, amados, submerge. Até que Pedro gritou, Senhor, salva-me. E diz que prontamente a mão de Jesus se estendeu e o trouxe para dentro do barco. A mão de Jesus está aqui esta noite. Amado, ela está estendida na tua vida. Deus vai te colocar dentro do barco em segurança. Ele já operou, ele vai continuar operando, ele operará. Ele fez, ele faz, ele fará. Ele disse no passado, diz hoje e dirá eternamente, meu amado. Então, iluminados os olhos para saber. Para saber. Então, entramos aqui no que diz o tema em Filipenses 3,12. Vamos lá, Filipenses 3,12, diz a palavra do Senhor. No que eu tenha já, não que eu tenha já recebido ou tenha obtido perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado. Você sabe que Paulo foi conquistado de forma drástica, súbita. E Deus o conquistou para quê? Veja que ele era um perseguidor da igreja. Ele consentiu na morte de Estevão. Quando mandaram apedrejar Estevão, que apedrejaram até a morte, quem deu autorização foi ele. Por isso ele sentiu um complexo grande. Ele disse, eu sou o menor dos apóstolos. A dor dele ter consentido na morte de Estevão. Então ele disse, olha, eu fui conquistado e agora Deus quer que eu conquiste. O que se trata nesta revelação? Por que ele disse, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado? Foi de forma drástica, surpreendente e súbita. O que Paulo estava dizendo? Que Deus o conquistou para ele conquistar a maturidade, a vida completa, acabada. Isso se chama uma vida cristã perfeita. Uma vida cristã perfeita. Então, se nós prosseguimos para conquistar a nossa vida, nunca mais seremos os mesmos. Você sabe, amado, isto é uma conquista. A vida espiritual é uma conquista diária. Você não pode mais apagar o seu passado, mas você não pode deixar que o teu passado te impeça de avançar. Porque às vezes a pessoa diz assim,
Eu nunca vou ser feliz porque no passado eu não fui. Eu nunca vou ter porque no passado eu não tive. Eu nunca... Amado, não deixe. Sabe, Deus te conquistou. Não foi para você ser uma pessoa perdedora, fracassada, arruinada, apocada, diminuída, triste. Não foi para isso. Você foi conquistado para conquistar aquilo para o que você foi conquistado, que é um tipo de vida vitoriosa, que é um tipo de vida madura, que é um tipo de vida por cabeça, é um tipo de vida de autoridade, de governo, é um sacerdócio, é uma pedra que vive, sabe, você foi conquistado para isto. Nós não fomos conquistados pelo sangue derramado na cruz do Calvário para sermos aí mais um no meio da multidão, amado. Muita coisa do que se diz evangelho envergonha Jesus Cristo. Nós fomos conquistados para conquistar. E esta vida espiritual perfeita se conquista. Eu nunca conquistarei se eu ficar em casa. Olha, eu vou lhe dizer mais, você que está assistindo pela internet, que não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com domingo, dia do Senhor, você está desviado há muito tempo de Deus. Desviado, não da salvação, mas desviado do contexto de Deus, aquilo que eu disse há pouco. Está desviado da doutrina, está desviado do corpo, está desviado. Sabe, alguém um dia me disse que nós somos como brasas de um braseiro. Se eu pego uma brasa e tiro, essa brasa aqui perde a incandescência, vira o que? Cinza. Então quando uma pessoa diz assim, eu não preciso da igreja, eu não preciso do domingo, não é que ele se desvie de Deus, porque é o Espírito como ele, mas está desviado da doutrina, está desligado de Cristo. Está desligado. A doutrina não faz mais nada no seu coração. Olha, quizás nem é salvo. Se a pessoa diz que dispensa o corpo de Cristo, é como se eu dissesse, tá, meu corpo tudo bem, mas a mão não, eu vou cortá-la e vou jogar lá fora. O salvo, amado, o salvo no duro, a pessoa que foi nascida de uma semente incorruptível, ele não tem vida própria, ele tem uma vocação celestial, ele não tem deuses desta terra, o seu Deus se chama Jesus Cristo. Eu não posso ao domingo temer a Deus e depois durante a semana ter os meus deuses. Não posso. Não é isso que diz 2 de Reis 17:33? Pois é, o povo temia a Deus e ao mesmo tempo tinha os seus deuses. Eu disse aqui domingo, eu batalhei, amado, foram batalhas sangrentas para que eu tivesse Deus em primeiro lugar, para que eu não roubasse a glória dele, para que eu dissesse, Senhor, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Foram anos que eu tive que renunciar, muita coisa eu tive que sacrificar. Agora eu estou aqui neste altar, numa felicidade total, numa plenitude total, eu estou conquistando aquilo para que eu fui conquistar. Imagina agora eu dizer, domingo eu não vou à igreja, olha, eu nunca mais vou à igreja. Mas será salvo quem nunca mais vai à igreja? Então por que Deus criou a igreja? Se cada um de nós pudesse fazer a igreja em casa, faria. É como estudar em casa. Você diz, não, eu vou estudar em casa. Você não estuda em casa. Aí eu vou fazer exercícios em casa. Você faz para perder um pouco a barriga. Você faz o primeiro dia, no segundo, meu, não faz mais. Ou você vai para uma academia e tem lá um homem que te malha em cima e te obriga a dobrar o peito e correr nas... Não adianta, e não adianta ter esteira em casa. Você vai fazer da esteira o seu cabide de roupa. Você joga roupa, fica uma esteira cheia de roupa. Aí ela pergunta, foi para isso que você me comprou? Por isso a igreja. Por isso a igreja. Por isso a igreja. Então Paulo foi conquistado a caminho de Damasco. Você se lembra em Atos 9, 1-9, olha lá. Saulo respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Que tremenda predestinação, hein? Ele respirava ameaças de morte.
Quando os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram no caminho, homens como mulher, os levasse presos para Jerusalém. Olha o atrevido. Seguindo ele estrada fora, aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues, Saulo? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você sabe, quando alguém se meter com a tua vida, está se metendo com Deus. Quando alguém te perseguir, está perseguindo Jesus. Sou eu a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde dirão o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém viu. Então ele se levantou, Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão levaram-o para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Você sabe, cada um de nós tem um testemunho. Você sabe como é que Deus me conquistou? Eu vinha num carro, numa viatura, houve um acidente, bateu, explodiu, não sei o que. Quando eu acordei, estava dentro de uma ambulância, depois estava dentro do hospital, depois estou 2 anos no hospital. Oi, foi o diamante bruto trabalhado no sofrimento. Deus me conquistou a duras penas, porque eu era um católico, eu era adorador de São Judas Tadeu, eu seguia Nossa Senhora de Fátima, eu me benzia, eu ia à procissão, eu carregava andor, eu ia à missa, eu ajudava, eu era coroinha. Eu não sabia quem era Deus, eu só conhecia quem era Maria, eu só conhecia os santos da igreja. Eu não tinha ideia de que Maria não salva, os santos não salvam. Mas eu queria amar Deus, mas eu estava no caminho equivocado. A igreja católica nunca levará ninguém a Jesus. Leva a Maria, leva qualquer coisa, mas não leva a Jesus, não leva a salvação. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não diz Deus deu Maria para quem nela crê. Não, ele diz deu Jesus. Deu Jesus. E se eu estou num lugar onde Jesus não é o Senhor, onde Jesus não é o cabeça, onde Jesus não é o governante, ninguém é salvo. Porque a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é uma dádiva, é um dom, é um carisma de Deus. Ele disse: não é por obras para que ninguém se glorie. Então ele disse, e respirando como um dragão, labaredas de fogo, querendo prender-os do caminho, e de repente apareceu Jesus. Em outra passagem diz que ele caiu do cavalo, ficou cego, viu uma luz e ficou cego. E Deus disse: Saulo. E ele disse: Senhor. Você sabe, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito, porque ele era um predestinado. Porque senão, em vez de ele dizer Senhor, ele dizia Oxalá, Zé Pilintra, Catacumba. Ele dizia alguma coisa, mas ele naquele momento sabia, tinha convicção naquele instante, aqueles milésimos de segundo, que quem estava chamando o nome dele não era uma voz de um Deus abstrato, estranho, distante, um aion. Era a mesma voz que te chamou a ti, a ti, a ti, a ti, a mim, a você. O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Então, foi preciso derrubar do cavalo? Foi preciso derrubar. Foi preciso um impacto de vida? A mim foi um acidente. Quando é que eu seria pastor evangélico? Na minha terra diziam que os evangélicos matavam crianças, davam injeção na orelha do velho para morrer, faziam. Como é que os padres falavam mal dos evangélicos em Angola? Nós tínhamos medo deles. Nós tínhamos um vizinho que fazia reuniões num armazém,
E nós passávamos na rua dele, quando chegávamos lá, passávamos por outro meio fio de lá e depois voltávamos, porque ali podiam dar uma injeção e nos matar. E aquele homem está ali irremediavelmente condenado, cego, caído do cavalo, subitamente conquistado. Para quê? E diz aqui no versículo número 15, Atos 9:15, diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, como perante os filhos de Israel. Aquele homem escolhido consentiu na morte de Estevão, respirava labaredas de fogo, prendia os cristãos. Conquistar aquilo para o que fui conquistado. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Glórias a Deus por esta palavra maravilhosa. E se você ligar agora para o nosso ministério, 0 Operadora 21 3017 90 90, nós vamos lhe enviar gratuitamente este livreto que tem como tema Em que Nós Cremos. Você já pôde assistir um pouco através deste momento de mensagem com o nosso apóstolo, já pôde compreender um pouco a respeito daquilo que nós cremos, mas nós queremos enviar este presente para você, que é um resumo das doutrinas do nosso ministério, também um pouco do testemunho de vida do nosso apóstolo. Ligue agora, 0 Operadora 21 3017 90 90. Nós temos um site na internet, igrejacristovive.com.br. E ao acessar o nosso site, você poderá assistir ao vivo os nossos cultos, inclusive o culto que nós teremos hoje, logo mais às 7h30 da noite, o Seminário de Excelência da Graça de Deus. É claro que, para você que não está aqui no Rio de Janeiro, você que está, venha estar conosco. Nossa igreja fica na Rua Maricá, 320 Campinho. Pode vir de carro, temos estacionamento, pode vir de BRT, basta saltar na estação Pinto Teles, atravessar a rua. Temos também toda a estrutura dentro da nossa igreja, escola bíblica, berçário para bebês, para crianças. Temos toda a dignidade que o povo de Deus merece e para poder prestar o seu culto racional também tranquilamente. Vem estar hoje conosco. E se você está em qualquer outro lugar do mundo, acompanha-nos através do nosso site, que também tem todos os cultos arquivados, mensagens em áudio, em vídeo, as apostilas do Seminário Casa sobre a Rocha, uma rádio web, TV web, 24 horas por dia da graça de Deus, muito material para que realmente você possa se alimentar bem espiritualmente. igrejacristovive.com.br. Nosso programa está chegando ao fim. Vamos ainda louvar ao Senhor com momentos de adoração do nosso ministério. Logo em seguida, Bispa Solange Brant com a Igreja Cristo Vive de São Paulo. Tenham todos um dia em perfeita vitória. Amanhã eu estarei de volta para continuarmos assistindo a esta mensagem poderosa. Graça e paz. Até amanhã. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Santo, vamos cantar com alegria. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força do és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estás. Trevas
sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro está. Eu quero ouvir a igreja soltar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Vai nessa tua força, meu amado. Deus é contigo. Verás que bonança se faz, pois com ele seguro está. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro estás. Pois com ele seguro estás. Pois com ele seguro estás. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.